Olá, vestibulando, tudo bem com vocês? Essa aqui é a correção da questão 31 da Unesp da segunda fase. Essa questão, ela traz um texto sobre revolução das telecomunicações, que diz aqui no texto que ela foi iniciada no Brasil nos anos 70, foi um marco, ou seja, um marco histórico, um processo muito importante na reticulação do território. Com a Revolução houve novos recortes espaciais, estruturados a partir de forças centrípetas e centrífugas que decorriam de uma nova ordem, de uma divisão territorial do trabalho em processo de realização. Do telégrafo ao telefone e ao telex, do fax do computador ao satélite, a fibra óptica e a internet, o desenvolvimento das telecomunicações participou vigorosamente do jogo entre a separação material das atividades e a unificação organizacional dos comandos. Reparem muito bem em vários trechos muito importantes, que destacam um grande processo de evolução. E aí o comando da pergunta diz o seguinte: no Brasil, a revolução das telecomunicações possibilitou o quê? Bom, na A, ele diz o avanço dos indicadores sociais. Bom, o que quer dizer esses indicadores sociais? É o chamado IDH. Bom, vamos lembrar que os anos 70, principalmente no Brasil, que teve um processo de milagre econômico, mas também houve um processo muito grande de desigualdade social. Tanto é que isso vai alcançar os anos 90 no Brasil. Assim como a América Latina inteira, a desigualdade social será enorme. Bom, com isso, a gente sabe, que quando a gente coloca o avanço de indicadores sociais, ele quer dizer que melhorou as condições. Então, a alternativa A, vocês percebem que está equivocada, porque no Brasil, essa revolução das telecomunicações, ela não permitiu que possibilitassem melhorias dos indicadores sociais, como a questão da saúde, a questão da educação, a questão da renda, que são os fatores do IDH. O B, ele diz o anonimato em mensagens eletrônicas, ainda que informações pessoais alimentem bancos de dados de empresas privadas. Bom, por mais que a gente tenha tido uma grande evolução da tecnologia, como a gente colocou lá no texto, a gente viu essa parte principalmente, não quer dizer que há mensagens em anonimato. Lembrando que as mensagens, muitas vezes colocadas aí pelo uso da internet, eles têm o IPI, que seria uma forma então de um endereço, uma localização que permite então identificar de onde vem. Embora existam até formas tentativas, ainda é possível rastreá-las através desse IPI. E por isso, não quer dizer que a B está diretamente relacionada a essa revolução das telecomunicações. Lembrando que eles colocam no texto que é nos anos 70. Então tem que lembrar dessa época que tem o contexto da terceira revolução industrial, que vai permitir uma grande mudança na forma de organização. Lembrar aí do toyotismo. É importante lembrar também que muitas empresas americanas, por exemplo, vão estar lá na China. E isso vai ser possível somente pela revolução dos transportes e das telecomunicações também. Bom, então a B também está errada. A C, ela diz a participação das cidades na globalização, o que uniformizou as possibilidades de apropriação dos espaços pelo capital. Bom, então ele quer dizer que ficou tudo mais igual, digamos assim, a forma, digamos, do acesso ao capital financeiro. Porque a gente sabe que a globalização gerou um grande processo de desigualdade social, uma desigualdade de capital, uma desigualdade de renda, e assim por diante. Então a C também está errada. E nós temos a D aqui chamada desconcentração industrial paulista, embora os centros corporativos estratégicos tenham permanecido centralizados. Bom, mas o que isso tem a ver com a revolução das telecomunicações? Ele vai ser um fator importante, que realmente vai fazer esse processo, que é chamada desindustrialização. Antigamente, os locais de produção ele tinha que estar bem próximo
aos locais. E aí, com a revolução das telecomunicações, não foi mais preciso ficar próximo desses grandes centros. Assim, praticamente todas as indústrias de São Paulo começaram a ir para o interior do estado de São Paulo. Isso foi um processo muito positivo que ajudou a crescer um pouco aí o número de indústrias, embora ainda concentrou as indústrias em São Paulo, né? Lembrando que isso foi um fator para tentar evitar aqueles problemas clássicos de São Paulo, como o trânsito, entre outros também. Bom, e por fim aí, ela está errada, né? Vamos ver. O rompimento do paradigma técnico-científico informacional, o que contribuiu para democratizar a troca de mensagens entre as pessoas. Na verdade, se a gente for observar, né, não houve rompimento aqui, porque justamente a revolução das telecomunicações ela acabou desenvolvendo esse meio técnico-científico informacional do qual o geógrafo Milton Santos sempre falou muito, né? Então isso aqui, lembrar que é uma associação direta. Como aí ela diz que acabou, rompeu esse paradigma, essa informação então está errada, porque isso é uma característica dessa revolução das telecomunicações.